Vamos a uma análise, começando aí em Brasília contigo, Thaís Arbeck. São dois assuntos de extraordinária abrangência que nós trouxemos ao público aqui. Precatórios, ou seja, uma dívida, como essa quadratura do círculo, e a reforma administrativa, que a nossa entrevistada colocou em termos bastante contundentes. Essa que está aí não interessa para a sociedade, né? A perspectiva dela. Você consegue identificar, Thaís, que impulsos o Palácio do Planalto está dando nessas duas direções, precatórios e reforma administrativa? William, o que a gente consegue assistir especificamente sobre a administrativa? Começo com ela. Que há, sim, um desejo do presidente da Câmara, Arthur Lira, de avançar com essa pauta reformista. E aí, já respondendo um pouco sua pergunta, acredito que é muito mais uma pauta do Legislativo do que propriamente do Palácio do Planalto. Concordo bastante com o que disse a nossa entrevistada, mas há uma trava bastante importante a ser ultrapassada pelo presidente Arthur Lira. Amanhã ele se reúne com líderes justamente para destravar o principal ponto, no que diz respeito à inclusão ou não do judiciário nessa ampla reforma. A gente sabe que Lira tem trabalhado para que o judiciário não entre, mas todos os líderes são contrários a essa medida, o que pode acabar inviabilizando o avanço dessa discussão na Câmara, William. Obrigado, Thaís. Caio, a relevância desses dois assuntos a gente não consegue sublinhar suficientemente devido ao impacto na economia, não só fora a politicagem, que a gente adora ouvir como que um fala do outro nos bastidores. Agora, é basicamente a mesma indagação que eu estava fazendo a Thaís. Você consegue identificar, né, na resolução desses problemas, precisa achar um espaço para pagar esses precatórios junto com o Bolsa Família. Precisa ver que reforma administrativa final vai ser levada adiante. Você tem identificado que tipo de impulso por parte do Executivo? Na questão dos precatórios, um impulso algo mais ativo, uma proatividade muito maior do que na questão da reforma administrativa. Por quê? Porque a dos precatórios é um meio para se chegar num fim, que é, afinal, você ter recurso para viabilizar um auxílio social, Auxílio Brasil, novo Bolsa Família, como quer que se chame, que é necessário para o presidente Jair Bolsonaro recuperar popularidade. Na questão da reforma administrativa, o impulso é muito mais no sentido de dizer o que ele pretende e, dessa maneira, atingir a sua base, nesse caso, uma base militar, né? Muito mais forte. Forças de segurança. Sim, né? Ainda que não se consiga o objetivo final, mas só o Palácio do Planalto sinalizando que pretende agradar essa base força de segurança do que um impulso final. Porque, como a Thaís disse, é o Legislativo tocando mais a reforma administrativa. Então, acho que o Palácio do Planalto trata de duas maneiras distintas. Ele valoriza mais o avançar dos precatórios e valoriza de menos o avançar da reforma administrativa, porque essa, não necessariamente, todos os sinais que a política lhe dá de retorno é de que não pretende beneficiar essa base força de segurança. Raquel, agora é a perspectiva de quem, como você, se dedica profissionalmente às repercussões desse tipo de debate político nos setores da economia. A impressão que dá, sobretudo depois também da entrevista ao Ana Carla, é que o governo não sabe como pagar a dívida e não sabe como controlar a despesa. William, é interessante ouvir a Thaís e o Caio falando, porque a gente percebe o quanto o governo está equivocado do ponto de vista econômico. A reforma administrativa devia ser a resposta para a solução do problema dos precatórios e do Auxílio Brasil. Devia ser reduzindo despesa que a gente consegue criar um Bolsa Família mais turbinado e dar assistência a essas pessoas que tanto precisam. Mas a questão é que não existe essa vontade política. O presidente Jair Bolsonaro nunca quis essa reforma. Vontade política, ou aí no caso que você está mencionando, é visão estratégica. Sim, o presidente Jair Bolsonaro nunca quis essa reforma, ela saiu totalmente desidratada do Ministério da Economia e agora temos lá Arthur Lira, o presidente Pacheco, o ministro Bruno Dantas, todos reunidos tentando fazer uma mágica, né, que é tirar dinheiro de onde não tem.